pessoal de casa, tudo bem? Que bom, alegria receber vocês aqui para mais um podcast com fidelidade. Boa noite, irmão. Boa noite, Dan. Seja bem-vindo, você também. Você também. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast com fidelidade, como o Danilo falou, para mais uma noite de bate-papo, muitas risadas, descontração e um conteúdo profundo também, né? Vai nos ajudar muito aí. Mais uma noite de Tenho certeza que esse conteúdo aí vai ajudar muita gente nessa noite. É isso aí. Já dando aquele recado inicial, lembra de curtir, comentar, compartilhar esse podcast para os seus familiares, para os seus amigos, para pessoas que falam em público, né? Principalmente. Então aí, pregadores, formadores, você que é líderes religiosos, líder de igreja, de célula, de comunidade. Que lidera ali uma empresa, tem um grupo ali formativo, tudo, né? Divulga esse podcast. Danilo, Alan, mas eu não falo em público. Então, tá no lugar certo. A gente vai aprender um pouquinho mais, né? Temos aqui uma convidada Danilo, especial. por que não fala em público? A gente pode... pode aprofundar. Esse bate-papo hoje pode ajudar a pessoa a entender por que ela não fala em público também. É verdade. Talvez você não fale em público, nunca perguntou a raiz disso. Por que eu não falo em público, né? Isso mesmo. Então, hoje vai ser um podcast aí com muito aprendizado, muita partilha aqui. Já tivemos um esquenta com a nossa convidada. Sempre esse esquenta antes nos bastidores é muito bom, né? Já daria outro episódio, né? O Júnior já cortou nós. Falou, não, vamos começar, senão não vai ter conteúdo. A gente vai longe. Falando em Júnior, nós queremos falar para você, se você tem vontade, né, de fazer um podcast, de você que tem um conteúdo e quer gravar um curso, quer utilizar esse espaço aqui, a agência Algere está aqui à sua disposição, tá? Eu vou pedir pro Júnior colocar aí o arroba dele, da agência Algere aqui, caso você tenha interesse e queira, né, tirar do papel aquele sonho, aquela vontade, né, e gravar um podcast. Aí, ó. Chegou a hora joga essa imagem cheia aí pra gente, Junião, pro pessoal ver aqui o estúdio. Algere Studio. Chegou a hora de dar a vida ao seu podcast. Aí, ó. Seu podcast, seu curso. Aí, a gente tá aí, sentado nessa mesa, com essa estrutura, câmeras, microfone. Tudo muito profissional, viu? Tudo então, preparado aí pra fica aí, ó. @algere.studio. Tá bom? Fica aí o nosso recado. O nosso convite é você vir conhecer aqui o estúdio também. E aproveitando, faça as honras hoje, Nós estamos aqui lembrando você do livro do nosso fundador Daniel, Temperamento sob Controle. Como harmonizar seu temperamento à luz da fé e da filosofia cristã. Então, é um compêndio, é um resumo de estudos de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Padre Antônio Roio Marim, dos estudos do Daniel, da vivência dele com diversas pessoas, o tempo que ele ficou na empresa, o tempo que ele tem de vida cristã na comunidade. Então, é um resumo, uma linguagem atual para a gente entender o que é um colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo, porque muitas vezes é uma pessoa mais rápida, porque às vezes uma pessoa é mais seca, mais alegre. Então, aqui tem um resumo que vai ajudar muito as pessoas. Vai te ajudar a direcionar, né, a sua vida aí. Eu costumo dizer assim, quando eu aprendi sobre os temperamentos, mais do que entender as pessoas ao meu redor, eu consegui me entender um pouquinho melhor. Isso mesmo, esse é o objetivo, né? Por isso que eu sou meio... Então tem testes aqui, tem uma tabelinha que você faz os testes, tudo para você conhecer melhor. Então, Temperamento sob Controle, tem um QR Code aí na tela, adquire o livro. Aqui. Aí, ó. Acertei. Ó, um do lado do outro agora, ó. Aqui, ó, o QR Code para você adquirir o seu livro. Pode ser no formato e-book, você que tem costume de ler pelo celular, pelo Kindle, pelo tablet ou no computador. Sim. Ou o livro físico, que você pode ali anotar, rabiscar e fazer suas anotações. Isso. Tá bom? Então, seja canal da Providência para nós também. Você comprando o livro, você ajuda a nossa comunidade e vai se conhecer muito melhor. E também, já vou dar um spoiler, Dan, sobre o aplicativo que nós estamos lançando. Depois nós vamos fazer uma live especial aqui, um podcast especial falando sobre esse aplicativo, mostrando como é que usa. Mas é um aplicativo que você vai colocar na prática aquilo que você leu no seu livro, tá?
Então você vai ali descobrir qual é o seu temperamento. Esse Muitos aplicativo detalhes. vai te direcionar ali no seu dia a dia, como você lidar com as pessoas. Você vai ter um espaço de anotações que você vai poder colocar ali como foi o seu dia, se você conseguiu, tem umas metas, né, de 30 dias, de 90 dias, enfim. E tem todo o auxílio que a aplicação ali, o aplicativo vai te ajudando a progredir, a melhorar, né, no seu temperamento aí. Vamos ter uma live para falar sobre isso. Mas eu vou pedir também pro Júnior colocar aí já na descrição. MedTemp é o nome do nosso aplicativo. Você pode fazer um cadastro gratuito e fazer ali o questionário para descobrir qual é o seu temperamento. E também tem os planos que você pode se aprofundar cada vez mais. Mas fica para um próximo podcast. Só um teaserzinho. Só um teaserzinho aí. Acesse o link que vai estar na descrição do MedTemp e nós vamos ter um dia para aprofundar, que vai ser bem legal. Isso mesmo. E sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas para nossa convidada, né? Com certeza. Seja muito bem-vinda, Dália. Deus abençoe. Obrigado, viu, pelo seu sim, por estar aqui conosco. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. É um prazer, uma honra estar aqui hoje com vocês. Eu sei que a gente precisa um do outro para crescer, para caminhar. E a minha contribuição hoje aqui, eu espero que possa contribuir. Com certeza. Com todo mundo que está assistindo e que as pessoas sejam tocadas para despertar o interesse pela oratória, para falar em público e colocar aqueles dons que estão ali perdidos, né? Estão ali na gaveta, sonhos, né? Projetos que estão paralisados por conta do medo. Isso mesmo. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é importantíssimo para a gente caminhar e poder um ajudar o outro. A Dália, ela é escritora desse livro aqui. Fecha aqui em mim, Junião. Oratória, do medo aos palcos. Então, a gente vai falar bastante sobre essa questão de falar em público hoje, né? Eu e o Dan somos... Tem um pouquinho de vergonha, né, Dan? A gente é meio retraído. Não parece. Meio retraído. A gente gosta de Mas falar aqui, ó, muito. olha que legal essa chamada aqui, ó. Elimine a causa raiz do seu medo através da fé e libere todo o seu potencial para falar em público. Então... mas antes de chegar no livro, tem uma história longa aqui para ser contada. Então, fala pra gente quem é a Dália, se você se sentir à vontade, a sua idade, casada. Fala um pouquinho pra gente da sua vida aí, a Dália. Então, eu vou começar pela idade. Eu acabei de fazer 50 anos. É verdade. Meio século de vida. Eu fiz 50 anos dia 9 de abril. E assim, para mim, é um privilégio chegar nessa idade e poder desfrutar de algo precioso, que é convivência com amigos, com saúde, com a minha família. Eu tenho 2 filhas gêmeas, Amanda e Beatriz, meu esposo Ronaldo. E trabalhei aí desde os meus 15 anos numa empresa, na Acrylex. Conheci muitos amigos que... Conheci o Alan. Trabalhamos juntos na qualidade. E tem o Jorge, também trabalhei com o Jorge Araújo. O Daniel, nosso fundador também. O Daniel também. O Dalvo. A Jussara. A Elaine Garcia. Comunidade toda. O Gabriel trabalhou lá também. Também a Ângela, que trabalhava na linha de tecido. Então, ali, praticamente, a gente caminhou com todo mundo ali da comunidade. E é muito bacana a gente olhar para trás e ver que essas pessoas que caminharam com a gente não deixou de caminhar. É verdade. Né? E a gente se encontra em estações diferentes, em passadas diferentes, mas a gente se encontra. Vira e mexe, eu estou indo em algum evento, algum treinamento, e eu me encontro com alguns amigos ali da Acrylex. E para mim é uma honra poder, de alguma forma, ter contribuído com a carreira deles profissional e também com a vida, né, pessoal, que às vezes a gente não deixa para trás, a gente continua tendo amizade, a gente continua se falando, e isso é maravilhoso. Que legal. A Dália, ela é nossa irmã na fé, né? Ela é de uma outra denominação. Qual a igreja que você participa, Dália? Eu sou da igreja congregacional. Congregacional. Igreja evangélica congregacional. Que legal. E
eu tava falando aqui pra ela, né, que a gente tava gravando um podcast aqui um dia e me veio ela assim na cabeça, eu falei, eu vou fazer o convite pra Dália pra gente poder falar desse tema da oratória, né, que é um tema pouco... Assim, nós temos muitos cursos de pessoas que falam sobre oratória, sobre retórica, essas coisas, né? Mas com essa vertente que você traz, né? De descobrir qual a causa raiz, o porquê, né? Que eu tenho medo de falar em público. Enfim, ela vai destrinchar um pouquinho aqui pra gente. E aí, fiz o convite, ela aceitou. E que bom poder estar aqui com você, viu? Eu que agradeço. Legal. A Dália citou aqui, né, que trabalhou na Acrylex, né, uma empresa aqui em São Bernardo do Campo. Inclusive, dá para fazer um contato lá, hein, Alan? Seu Seiji, seu Kobashi, se quiser patrocinar nós aqui, ó, acho que você fica... trazer eles, contar a história da empresa. O Jorge trabalhou lá 18 anos, se eu não me engano. Foi tempo, o Daniel, acho que foram 15 anos também. O Dalvo, não sei quantos anos. A Jussara saiu aposentada de lá. Eu trabalhei pouco tempo, porque fui trabalhar em um outro local. Mas, pessoal que trabalhou lá... Vale uma visita, muitos anos. Na Acrylex. E na Acrylex, assim, a Dália, que a gente estava conversando aqui, né? Até falei, nossa, isso não é tão comum hoje em dia de a gente ver. Fala aqui pro nosso pessoal, pra audiência aqui do podcast, quanto tempo você trabalhou lá? Com quantos anos entrou? Quantos anos entrou? Quanto tempo você trabalhou lá? E quais funções você foi executando lá dentro da Acrylex? Eu entrei em 1991, com 15 anos. Nossa. Olha, eu tinha 2 anos de idade, hein? Você era bebezinho, né? Tinha 3 anos. Olha aí. 91, meu. E antes disso, eu já vendia sorvete na Cidade da Criança. Eu trabalhava na Que Bom. Mas depois... Empreendedora já. Eu gostava de vender. E aí, entrei na Acrylex com 15 anos. E aí, não saí mais. Mas eu fui desde de auxiliar de embalagens. Ali colocava as tintas nas caixinhas. Até o cargo de gerente. O último cargo que eu exerci lá dentro foi de gerente da área de qualidade, sistema de gestão da qualidade de todos os laboratórios. Mas passei por cargo de chefia, liderança, fui líder de setor de massa e giz, líder do setor de embalagens, fui coordenadora da qualidade de montagem, né, da parte de montagem ali, de plásticos também, na área de desenvolvimento. E, por último, todas essas áreas, microbiologia, controle de qualidade de tintas, também a área de treinamentos. Então, todas essas áreas foi, para mim, um presente, porque tinham pessoas de nível técnico, pessoas... eu lidava tanto com a área técnica, quanto o chão de fábrica e a alta direção. Então, para você ter ideia, ali eu tinha que conduzir a minha comunicação de forma eficaz. 3 setores diferentes. 3 vertentes diferentes. Então... 3 públicos, né? 3 públicos. Públicos diferentes. Então, a comunicação tinha que fluir, porque eu estava mediando melhorias, projetos, e não tem como você fazer algo se não for pela comunicação. Desde o princípio, assim, Deus falou, Ele disse, haja luz, e Ele começou pela oratória. Então, não tinha como ser diferente. Lá, eu tinha que usar a comunicação. E como usar a comunicação quando você tem medo? Esse era o problema. Eu tinha muito medo. Você tinha receio, assim, de falar? Eu tinha fobia. Caramba. Eu tinha fobia de falar em público. E aí, por isso que, quando eu decidi sair da Acrylex, que foi 1 ano antes da minha saída, eu já planejava sair. Só que eu precisava que a minha equipe assumisse responsabilidades. E essas responsabilidades, ela vem com um pacote. Ela vem com essa desenvoltura para falar, para negociar uma melhoria com outras áreas. Ela vem com a necessidade de apresentar requisitos, de apresentar oportunidade de melhoria, de apresentar projetos. E aí você tem que participar de reuniões. E nessa questão, algumas pessoas declinaram. Falaram, eu tenho vergonha, eu não quero, eu não posso ir lá apresentar, vai você, que você já fala.
E aí eu fiquei, não, eles precisam aprender. Foi quando eu conversei com a Elaine, que é a Elaine Garcia, ela trabalhava comigo na área de treinamentos. E eu falei, Elaine, a gente vai ter que montar um treinamento para o pessoal desenvolver essa habilidade de falar em público. Ela falou, vamos fazer. Caraca. E aí eu escrevi a minha história de superação. Escrevi lá e eu falei, olha, a gente vai fazer storytelling no começo. Você lê a carta, uma história, vai passar umas imagens atrás, a gente vai trazer essa criança aí, que é lá do passado, e aí na hora que for chamar a pessoa que tinha medo, você chama. E aí eu falei sobre o castigo físico. Esse é um tópico assim, bem sensível, porque eu trouxe história que mexia com meus sentimentos lá atrás. Eu não falava para ninguém por que eu tinha medo, mas existia um medo absurdo, porque eu nasci na Bahia, e lá na época que eu nasci, e no lugar onde eu nasci, as pessoas usavam o castigo físico como método de punição e correção. E na escola não foi diferente. Eu apanhei de palmatória. Nossa. Pelos professores. Pelos professores. Eu fiquei no canto da sala uma vez. Aprontei lá. Acho que nem minha mãe sabe disso, mas desculpa. Aqui, o podcast, Adália, a gente revela várias coisas aqui, viu? Olha... às vezes é uns recados para as esposas, para as mães. Que... É uma indiretinha. É direta mesmo. Mas eu fiquei no canto da sala, assim, aprontei, acho que aquele dia... Nossa, eu já aprontei umas na escola também, viu? Série, Só que eu nunca apanhei das professoras, não. Não eu apanhava da minha mãe em casa. Vontade elas tinham, mas... A professora escrevia um bilhete, Nossa, e sua mãe aqui. minha Uma mãe. vez eu recebi um bilhete e com medo, assim, da minha mãe e tudo, né? Nossa, que vergonha, recebi um bilhete e tal. Eu pedi pra uma... filha da vizinha assinar. Nossa. Passou tranquilo o bimestre, tudo. Aí na reunião de pais, minha mãe ficava comigo, né? Eu ficava com minha mãe, tal, na hora da reunião, tudo. Aí a professora começou a falar. Ela, porque teve os alunos que deu trabalho, já fiquei branco. Né? Tive que mandar alguns bilhetes, né, Danilo? A minha mãe só olhou assim de cima, embaixo, em casa a gente conversa. Falei, nossa. Até eu explicar e tudo, e branco foi uma situação, cara. Aprontei pouco na escola, acho que foram só isso. Então, na época da escola, você passou por essa situação e reprimiu o falar em público. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, a gente veio... Eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Você é de que lugar da Bahia, Dani? Iguaí. É tão pequenininho. Fica próximo de qual cidade grande lá? Vitória da Conquista, é próximo. Ah, tá. E aí as crianças, né, acabavam fazendo bullying porque eu tinha também o sotaque, né, um pouco arrastado e falava mercado, manhinha, de comer. E as crianças riam, e sem contar que eu também tinha os dentes cariados, porque lá a gente não tinha recurso. Sim. E aí as crianças acabavam fazendo bullying, e isso também me travou mais ainda. Então, nos treinamentos eu falo, gente, até as necessidades fisiológicas eu não pedia. Eu não pedia para ir no banheiro, eu fazia nas calças, mas eu não pedia. Nossa. Caraca. Porque eu tinha medo de falar e alguém olhar e recriminar ou me bater. Então, isso tudo foi ficando como se fosse um cárcere, uma prisão. Nossa. E nesse sentimento de que se eu falasse algo errado, eu ia apanhar, ou se eu fizesse algo errado, eu ia apanhar, eu preferi me calar. E assim, eu contei essa história nesse treinamento. E as pessoas não acreditavam que aquela pessoa que falava pelos cotovelos... Falava muito na Clexa? Falava. Falava igual a maritaca. E era aquela criança que tinha medo. Então, quem estava assistindo o treinamento entendeu. Se ela conseguiu, eu consigo. E eu não estava ali como especialista na arte de falar em público. Eu estava com uma pessoa que sofreu um castigo físico, superou o medo e venceu. Sim. Porque só pelo fato de ir lá na frente, falar com a diretoria, falar com as pessoas que estavam ali, já era uma vitória. Porque eu precisei procurar ajuda. Não vou falar para você que eu não procurei. Eu procurei ajuda. Sim. Porque a minha professora de psicologia falou, olha,
Na faculdade era um sonho meu fazer faculdade. Quando eu cheguei lá, ela falou: se você não procurar ajuda, você não vai conseguir apresentar seus trabalhos. E eu chorava. Caramba. E aí no livro eu conto que eu tinha um problema para tirar minha ansiedade. Eu tinha o costume de roer a unha, que eles chamam de onicofalgia. Eu roía as unhas porque eu ficava muito ansiosa. Então, quando eu sabia que tinha que falar, apresentar... Exatamente. Então, ali na faculdade, isso eu já tinha 20 anos, Nossa. 21. Então, ali na faculdade, eu também lidei com esses medos. Caramba. E eu já era... 21 anos, eu já trabalhava como líder. Já era 6 anos na Aquilex, né? Já. 21 anos. Então, eu já tinha essas dificuldades. Quando a professora de psicologia percebeu, ela falou: olha, você precisa de ajuda. Eu fui procurar um mestre o Reinaldo Polito, um mestre na oratória. E aí eu fiz aula com ele. E aí comecei a aplicar as técnicas e realmente deu certo. Eu falei: eu preciso repassar essas técnicas para as pessoas que têm dificuldade. E foi isso que eu fiz. No final do treinamento, uma funcionária falou: Dália, você poderia escrever um livro. E aquilo não saiu da minha cabeça. Olha só que legal, hein? Então teve a necessidade de ensinar o pessoal do trabalho, da Sim. equipe. Então, pelo jeito, a palestra deu muito certo, que a pessoa falou isso, olha, para escrever um livro. E quanto tempo foi esse tempo da fala da pessoa até você começar ou terminar o livro? Você lembra esse período aí? Foi um ano. Ano. Praticamente um ano que eu comecei. Assim que eu saí da empresa, aí depois de um ano eu estava lançando o livro. Olha que legal. Só Porque que legal. aí eu me vi em casa, eu abri uma empresa de consultoria na área de sistema de gestão da qualidade, implementação de normas, sistema de gestão da qualidade, a parte de documentos, procedimentos. E aí eu falei assim: tá, eu vou trabalhar para esse cliente em casa, vou lá visitar de vez em quando, mas e aí? É só isso? Não, eu posso produzir muito mais. Aí veio a frase dela na minha cabeça: você poderia escrever um livro. Olha só que legal. E aí eu comecei a escrever o livro. Antes da gente entrar no livro, calma aí, que nós vamos fazer o nosso momento self-fidelidade. Só que dessa vez, Dan, nós temos uma arte para esse momento. Nós estamos, self-fidelidade. Aí, ó. Self-fidelidade. Aí, a Dali, em primeira mão, você é a nossa primeira convidada que tem essa arte aqui da nossa selfie. Ficou linda. E nada mais é do que tirar a selfie. O convidado tirar a selfie. O convidado tirar a selfie conosco. Por gentileza, faça as honras. Aê! Aí, ó, daqui a pouco a gente vai ver. Porque... Se além de falar bem, se fotografa bem, isso que eu ia falar. Pode fazer mais um treinamento, ó. De fotografia. Vamos fotografar aqui para pôr na ISO e tal. Fazer o relatório. E vai, hein? Tem que ter foto no manual. Às vezes manual a gente tem que colocar o passo a passo, como tudo isso. A Dália pegava no pé pra gente fazer isso, sei lá, viu? Não, e o melhor é quando tinha que dar treinamento pro pessoal na linha, porque acontecia um erro, né? Uma falha ali no processo. E aí a gente tinha que ir lá, conversar, identificar a falha e montar eu esqueci o nome. Um plano de ação em cima daquilo. E depois fazer um treinamento pro pessoal na linha. Só que o pessoal não gosta muito do pessoal da qualidade, né? E aí tinha que conversar, e aí tinha que fazer a pessoa entender, né? Então tinha todo um jeito pra poder... Tinha aquela frase, mas eu sempre fiz assim. Direto. Sempre. Já tá 15 dias na empresa. Não, sempre fiz assim. Minha vida inteira eu fiz desse jeito e nunca deu errado. Só que agora deu, e aí precisa corrigir. A área de qualidade é um desafio. É um desafio, porque quando você olha o problema, porque você vê o problema, mas você também está vendo que lá na frente vai causar danos à imagem da empresa, retrabalho, desgaste emocional também, porque ninguém quer errar. E as pessoas ficam chateadas quando erram. E aí a punição, às vezes, vem para a empresa. Sim. E as pessoas se sentem assim... E às vezes as pessoas acham que vai ter uma punição também porque aconteceu a questão do erro. Que a qualidade está ali em cima e tal. Alguma coisa. Não, o pessoal vai... Mas não é, claro, né? Mas é oportunidade de melhoria. Isso. E sempre tem que olhar para tudo na vida como oportunidade
de melhoria, é olhar para o erro como oportunidade de melhoria. E no livro eu falo sobre isso, Legal. olhar essa questão da oratória. Se você for falar em público, errou uma palavra, esqueceu, ou então o slide não passou, ou então a música não entrou no momento certo, não se sinta tão pressionado, não se cobre tanto. Vá antes, faça um teste, treine mais, mas na próxima vez você melhora. Não fica com aquela cobrança excessiva, porque às vezes a pessoa que está lá do outro lado está absorvendo conteúdo, está lá te escutando, está tentando encaixar, ou então está até falando, poxa vida, essa pessoa é corajosa, está te admirando e você está ali com o pensamento de que eu errei uma palavra, a música não passou. Aqui vira e mexe, nós dá umas gafes, né? Enrola a língua, sai... Normal. Então, os português precisa melhorar. Olha lá, o pessoal, o Júnior tá colocando ali, ó, @AID Consultoria, que é o Instagram da Dália profissional, né? Sistemas de gestão da qualidade. De sistema de gestão da qualidade. E treinamentos também, né? Implementação de normas. Sim. Legal. Que legal. Fazendo merchan da Dália aqui. Obrigada, hein, gente? Mandar meu currículo pra ela de novo. Vai que... Trabalhou numa empresa boa já, né? Quem sabe, ela tem cliente aí que começando agora, às vezes não tem uma pessoa da área de qualidade. Então, tem que começar tudo, estruturar tudo do zero. Que legal. Então, ó, segue aí. AID Consultoria, se você precisa desse tipo de serviço, só chamar ela lá no direct que ela vai dar uma atenção para você. A Dália falou da questão do slide, né? Você se prepara tudo, fez um slide. Eu lembrei de uma palestra que eu fui. Aí, era um tema bem complexo, tal. Um padre ia fazer tudo, né? Um tema de sociologia, tudo, né? Política envolvida e tal. E eu ouvi o áudio dessa palestra, né, já. E eu ouvi o áudio, não ouvi o vídeo. E no vídeo ele usava o PowerPoint e tal, não sei o que, ele falando e passando o PowerPoint. Eu olhei e falei assim, não. E eu ia replicar essa palestra. Falei, ele fez, né, fez a palestra assim, tão bem feita por causa do PowerPoint. Tá ali, tem um tema, dá pra ler e tal, beleza. Aí eu fui num outro evento, ele tava, e o PowerPoint ele não funcionou. E gravaram a palestra. Aí eu fui comparar as duas, ele conseguiu fazer igual, cara. O mesmo conteúdo, as mesmas piadas, as mesmas brincadeiras. Foi, o cara tem gente que já treinou, né? Pra fazer aquele conteúdo, tudo. Não consegui replicar igual, né? Mas pelo menos as piadinhas eu lembrei de fazer. Não, mas é legal isso porque o PowerPoint, uma música, um vídeo, eles são ali... pedaços do que você quer passar, não é o todo, né? Então o conteúdo ele vai ser falado, né? Vai ser... Se preparar, né? Mas vamos ver se a selfie ficou boa? Vamos lá. Vamos ver se a selfie vai passar? Além de escritora... Gestora da qualidade, consultoria... Vamos ver se é fotógrafa também. Vamos ver. Olha lá, Aí, ó. Olha só... Gostei. Muito boa, mais uma para a nossa coleção de fotos dos nossos convidados aqui. Isso daí vai para rede social, hein? Ó o logo, ó, Self-fidelidade. Ficou top, hein? Muito legal, ó. Muito bom. Parabéns, Adália. Show de bola. Já põe mais uma tag lá, fotografia em eventos, fotografia corporativa, né? Tirar foto lá, não põe a mão com a máquina em movimento, corta aí tá o acidente. É bem isso. É bem isso. Tem que escrever, né? Tem. É igual o pessoal fala, né? Óbvio. Vem escrito no manual do carro, não beba água da bateria, né? Poxa. Vai que, né? Então, o pessoal aí é bom deixar escrito, né? Deixar certinho. Vamos lá então, Adália. Saiu o livro nesse... Então vamos lá, só recapitulando. A Adália então entrou com 15 anos de idade na Aquilex e saiu em 2003. Foram quase 2023. Sim. Foram quase 32 anos dentro da mesma empresa. Que legal, Adália. Hoje em dia é muito difícil a gente ver isso, né? O Danilo sempre fala, né, que na sua empresa lá é rotativo os cargos, né? É rotativo, o pessoal não tá ficando, né? 3 meses, 1 mês, 1 semana. E como é pra você, Adália? Porque assim, é um legado, né? Você ficar 32 anos dentro da mesma empresa, tirando a Que Bom, que você trabalhava ali só de final de semana, vendendo sorvete, foi sua única empresa, né? Praticamente com registro foi a única empresa. Mas eu acredito assim, a Acrilex é uma empresa abençoada, uma empresa com os diretores com um coração que não cabe no peito.
seu Kobashi, seu Seiji, pessoas muito humanas. São mesmo. E eu tive a oportunidade de caminhar com eles ali e entender um pouco desse amor que eles tinham pelo negócio, do sacrifício que eles fizeram para poder manter a Acrylex. Eu passei por várias fases. A Acrylex era um galpão pequeno e eu vi a Acrylex crescer, se tornar uma potência mundial, porque exporta para mais de 34 países. Cara, então, eu participei desse crescimento. E eu tive a oportunidade de crescer também. Então, eu olho para trás com gratidão. Com gratidão no meu coração e pela oportunidade que eles me deram. Eu fui crescendo também. O difícil seria estudar e não conseguir essa oportunidade. Então, eu sou eternamente grata. Então, por isso que eu acredito que essa questão é uma troca. Você está numa empresa, mas, por outro lado, eles também estão olhando, né, por aquilo que você almeja conquistar. Então, dessa forma foi comigo. E aí, eu saí em 2023 com um sonho também. Eu fiz administração, gente. Eu via negócio em tudo. Eu vendia tudo também. Para fazer a faculdade, gente, eu vendia cocada. Olha. Vendi bijuteria, vendi cosmético, vendia roupa, pintei quadro. Vendi quadro. Então, assim, tudo que colocava na minha mão, eu vi oportunidade de negócio. Já fazia um negócio. Quer vender alguma coisa, Dan? Chama a Dália. Quer vender alguma coisa? Daqui na minha mão. Então, essa questão de vender, de sobreviver, porque nem sempre a gente vai ter o que a gente precisa naquele momento, mas a gente tem o necessário. Sim. É que a gente não entende o que é necessário. E eu via que aquela dificuldade era comigo, era eu querendo fazer uma faculdade, meus pais não tinham condição de me ajudar e eu precisava pegar meu dinheiro da Acrylex e pagar a faculdade. E não sobrava 2 centavos. Nossa. E ali eu tive essa dificuldade, mas em nenhum momento eu olho para trás e falo assim, poxa vida, eu fui assim, prejudicada. Não, eu fui feliz de ter conquistado tudo que eu conquistei e ter resiliência, porque nessa trajetória minha, a palavra que eu mais vejo é resiliência. Suportar o processo, né? Suportei o processo e vejo que muitas pessoas fazem isso. Mas de contrapartida, hoje em dia a gente vê também que as pessoas não esperam, né, esse passar do processo, porque o processo ele passa. Sim. Né? Sim. E às vezes diante da primeira dificuldade, ou diante do primeiro embate, do primeiro desafio, ou da primeira correção que teve, as pessoas já... Verdade. E é triste você trabalhar, a gente trabalhava com pessoas mais jovens, e hoje também eu sou consultora, eu vejo o mercado de trabalho como está, eu vejo assim uma falta de comprometimento muito grande. Sim. A falta de comprometimento e também essa questão de você olhar para as pessoas como pessoas também que estão batalhando. O diretor de uma empresa, ele sabe o quanto que ele batalha para poder manter uma empresa em pé. E tantos de impostos. Para organizar tudo. Nossa! Cliente, fornecedor. Vistoria de corpo de bombeiro. Você vê tanta coisa que você precisa fazer para manter a empresa saudável e pagar os pagamentos em dias. Então, assim, é difícil, mas, por outro lado, é um desafio. Eu gosto de desafio. Mas não falar assim, poxa vida, essa pessoa é jovem, Eu gosto de trabalhar com jovens. Tanto é que eu sou conselheira dos jovens da minha igreja. Que legal. Então, eu vejo, assim, que os jovens, eles precisam determinar na vida deles que a geração deles vai ser melhor que a nossa. Sim. E eu profetizo isso. Que eles vão ser. A geração deles precisa ser melhor que a nossa. E tem muito recurso hoje em dia, hoje, né, com certeza. Poxa vida, quer falar com alguém, você fala com alguém do outro lado do mundo a hora que você quiser, na internet e tal. Teve um dia aqui que a gente comentou, né, que tinha um orelhão de ficha, pô. Nossa. Entendeu? Tinha que ficar na fila e tal, acabava, depois passou... E a revolução quando veio o cartão, né? Quando veio o cartão, tudo. Então, hoje é
uma juventude que tem acesso a muito conteúdo, a muita informação. Sim. Por isso que a gente está com um podcast aqui, para trazer um conteúdo bom, formativo. Isso mesmo. Né, que as pessoas possam ouvir, aprender e crescer. Então a gente falou no começo para compartilhar aqui o podcast, compartilha para os jovens também, porque precisam aprender coisas boas, né? Direcionar, né? O jovem precisa ser direcionado para um bom caminho profissional, espiritual, né? Ser direcionado para um bom caminho para crescer, porque os jovens de hoje, logo que vão estar à frente das empresas, das igrejas, construindo casa, né? Fazendo projeto, a juventude aí. Então, sendo as próximas famílias, né? Isso mesmo. Sim. Então, como serão as próximas famílias? Depende de você, juventude. Como será as próximas famílias, né? E aí surgiu esse sonho do livro. Esse sonho não. Veio aquela frase: você poderia escrever um livro. Sim. E aí eu comecei a ir atrás de editora. E não é fácil, esse processo é bem complicado, Sim. porque você precisa receber essa credibilidade, eles precisam acreditar no seu projeto. E ali eu encontrei uma editora que acreditou. Qual foi a editora que... E depois eu me autopubliquei, mas eu fui primeiro pela Ases da Literatura, depois eu me autopubliquei. Então essa já é uma segunda edição. É já uma segunda edição. Legal. E aí eu peguei experiência nessa área também, de publicação de livros. E aí eu falei, já que eu faço a edição, eu fui atrás de capista também, porque a gente olha o livro pronto, não imagina, tem que passar por revisão, leitura crítica, e tem capa, e tem todo um processo até chegar, e tem marketing de livros, então... Sim. E aqui, nós temos o nosso irmão Jorge Araújo, que fez o prefácio aqui também do livro da Dália. Cadê? Aqui, o Jorge, que também passou na Acrilex. Que também saiu da Acrilex para ir para a vida pública, né? Para ser vereador. Mas, aqui, prefaciado, é porque eu acho que não vai dar para ver por causa da... Vamos ver se... Da luz? Não. Aí, prefácio... Jorge Araújo. Tá aí. Então tem o dedinho da comunidade nesse livro aí, hein? Sempre. Tá a marquinha do carisma aí, Sim. Que legal. E o Jorge é um querido. Então, quando eu saí da Acrilex e fui lá conhecer um pouco, o Jorge falou, Dália, vem aqui conhecer um pouco do meu trabalho. Aí eu falei, vou sim. Aí fui lá na Câmara Municipal, conhecer o trabalho do Jorge, aí falei sobre meus projetos de consultoria, de treinamentos. E falei sobre o livro também. Aí ele falou, vem dar um treinamento aqui para o pessoal da Câmara Municipal. E abriu. E assim, foi uma grata surpresa. Com 3 dias tinha esgotado, porque eu acredito que era só 100 vagas. Sim. 3 dias já tinha esgotado. E aí a gente teve que marcar mais um. Mas foi muito bacana, foi uma experiência incrível. E aí nasceu o livro. E aí voltou para o início. Voltou para a questão do treinamento. Porque o livro, por si só, ele não vende. Você pode divulgar tudo, vai vendendo um ou outro, mas eu precisava falar. Eu falei, preciso que esse livro chegue até as pessoas, que alcance outras pessoas. E aí nasceu a ideia do treinamento, fui começar a dar treinamento em igreja, escolas. E aí as pessoas começavam a falar para o outro. E comecei a ser convidada para ir à escola, mais escolas, mais igrejas, comunidades. Aí que teve essa reviravolta toda de entregar o conteúdo nas palestras e receber algo que, para mim, não tem preço, que é a evolução das pessoas que tiveram acesso ao treinamento e ao livro. E esse conteúdo chegando para eles e mudando... tirando eles dessa prisão, que é o medo de falar em público, tendo uma melhoria na oratória, na forma que eles se comunicam, tendo essa oportunidade de fazer algo diferente do que eles estavam fazendo, é o que me move. Sim. Porque esse treinamento não tem custo. Esse treinamento é de responsabilidade social da minha empresa. Que legal. Não tem custo nenhum. Então, se a pessoa quiser que está assistindo nossa live falar assim, eu gostaria de trazer para minha empresa ou, sei lá, na minha escola, pode entrar em contato com você. Pode entrar em contato e não tem custo nenhum. Que legal. Porque eu entendo que o conhecimento, o nosso conhecimento, as pessoas tiram mais
proveito dele do que a gente. Sim. Porque o nosso conhecimento, se for para a gente só, vai ficar ali guardado e vai ficar ali, vai morrer. Agora, quando você pega o seu conhecimento e transforma, materializa esse conhecimento e ele traz vida de alguma forma, você consegue encontrar propósito, você consegue encontrar prazer. Sim. E foi dessa forma que eu encontrei prazer em fazer esse treinamento, em escrever esse livro. E está sendo assim. Cada hora é uma surpresa diferente. É um testemunho que eu recebo por WhatsApp, é uma mensagem que eu recebo pelas redes sociais, que enche meu coração de alegria. Que legal, Dália. Eu ia perguntar isso. Você vai lá, dá o treinamento, fala do livro, né? Ensina as técnicas também nesse treinamento, sim. né? E você consegue depois escolher essa evolução, se alguém que era muito fechado fala, ó, consegui e tal. Então você recebe essa devolutiva do pessoal, assim. Sim. E tem alguma história assim que te marcou? Assim, falar, putz, eu acompanhei esse caso, foi bacana. Tem alguém que você lembra assim que dá para contar aí para nossa audiência? Teve um caso de um rapaz de uma igreja batista que ele teve a oportunidade de ir lá na frente e falar, só que ele se sentiu constrangido porque ele errou uma palavra. E ele ficou muito envergonhado e era muito tímido. E aí a gente foi lá, deu treinamento, eu fui com a minha equipe, dei treinamento. Ele anotava tudo, super dedicado. E depois que terminou o treinamento, ele conseguiu ser sorteado, ganhou o livro. E aí, voltando a esse assunto, com a líder dele, ela falou assim, Dália, vai ter um evento aqui na igreja, vai vir em todas as igrejas, e a gente vai fazer a abertura. E aí, quando ela me mandou o vídeo, era ele, o rapaz tímido, que chorou, aplicou as técnicas, foi lá, apresentou. Ela falou que ele estava super à vontade, estava solto. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu vi que existe sim, você consegue comprovar a eficácia do método, porque eu falo, encontre a causa raiz. Primeiro passo, encontre a causa raiz. No meu caso, era um medo associado ao quê? Ao castigo físico. E o dele, qual que era? No treinamento eu falei, eu não sei qual é o medo de cada um. Então, vocês vão precisar investigar isso. Vai lá na sua infância, procura ajuda de um profissional, porque aqui a gente está falando de algo que se você não tiver essa formação, você pode até piorar a condição da pessoa. Sim. Então, eu tenho esse cuidado de falar, olha, você procure um profissional, um psicólogo. Né, para poder avaliar qual foi o seu tipo de medo, quais são os seus traumas, para não ficar aquela questão de, eu posso te dar não posso dar diagnóstico do que é a causa raiz de cada um, mas se tem medo, tem a causa. E aí a pessoa vai, busca a causa raiz, depois começar a treinar, colocar em prática as técnicas, e eu trago uma referência que é universal, é Jesus. Sim. E aí não tem como dar errado. A gente pega Jesus ali falando, eu coloco até nos treinamentos, eu coloco um vídeo de Jesus falando com as pessoas importantes, depois ele se volta para as pessoas humildes e fala em parábolas. Eu acho lindo ver a postura, embora seja ficção, mas a gente sabe que na Bíblia está descrevendo como que ele falava com as pessoas. E eu coloco uma passagem muito linda que ele fala em parábolas e aí as pessoas questionam, os discípulos falam, por que, mestre, fala em parábolas? Ele fala, porque nem todos são abastecidos de tanta informação igual vocês. Nem todos vão entender. Nem todos vão entender. Então, por isso que eu falo em parábolas. E depois ele fala mais 4 parábolas para poder explicar uma parábola. E eu falo assim, isso é incrível, porque é muita paciência. Sim. Então, o que eu desejo é que eu também consiga desenvolver isso em mim. Porque eu não estou pronta. E a gente não vai ficar 100%. Eu coloco isso aqui no livro. A gente não pode esperar estar 100% pronto para começar. Existe algo muito, muito grandioso para se fazer.
Só que a gente fica, eu preciso melhorar, eu preciso ficar 100%. E a gente não vai ficar. Sim. A gente não vai ficar 100%. É uma busca constante de melhoria, né? Sim. Sistema da qualidade. Aplicado na Aplicado na Olha prática. aqui, ele só tá aqui, checklist, Aqui, ó. Não vai ficar só lá nas reuniões de ISO 9000, não, gente. Já vai pra vida. A melhoria contínua. Melhoria contínua, é isso mesmo. Só que muitas vezes a gente fala muito isso, né? Que a gente precisa dar o passo Sim. e acreditar que Deus vai colocar o chão. Porque Exatamente. senão a gente se prende muito e nunca tira do papel, né? Nunca sai daquela prisão que muitas vezes a gente se coloca também. Verdade. E aqui eu não estou dizendo nem já de falar em público, mas talvez de dar esse passo de descobrir qual a causa do medo. Sim. Porque aí é o começo de deslanchar. E às Aí é o vezes a começo. pessoa não quer mexer lá. Sim. Não quer mexer lá onde tá quietinho. Falar, onde sente dor, a pessoa não quer Não quer. mexer. Não vai atrás. Só que a ferida ela só cura se você mexer nela, Só se Sim. você, né? Você tem que limpar, você tem que com medicamento. vai arder, mas vai curar. Mas vai curar. Isso aí. É legal que aqui na capa, né, do livro, a Dália colocou assim, ó, elimine a causa raiz do seu medo. Então, é o autoconhecimento, né? A pessoa tem que investigar. Você foi falando aí tudo, né? A gente falou aqui da questão da escola, acho que o cérebro vai abrindo as gavetinhas das memórias, né? Os divertidamente. Estão pegando lá as bolinhas lá. Aí eu lembrei que no colégio, quando eu era pequena, assim, até, sei lá, 8ª série, por aí, antes de entrar no ensino médio, eu sempre tinha um amigo, 2 no máximo. E quando ia ter trabalho assim de apresentar na frente, igual você comentou, eu gostava de ser o primeiro. Eu já ia lá, já falava e pronto, porque eu ficava assim, se vier algum grupo for muito bom, vão comparar comigo. E eu, soltinho, ficava mais vermelho do que eu já sou e tudo mais. Então eu sempre queria ser o primeiro, convencer o pessoal a ser primeiro, falava rapidinho e tal, e já acabava e já passava. E sempre com poucos amigos ali, 1 no máximo. Quando entrou no ensino médio, e eu acho que tem a ver porque eu comecei a participar do grupo de jovens, que você também participava, mudou radicalmente. Nossa, com Isso mais ajuda pessoas muito. Ajuda. e tudo e tal. E essa questão dessa cobrança de ser o primeiro, de não errar tudo, diminuiu. Aí eu fiquei pensando aqui, qual que será que era o meu medo de não falar em público, de não ter muitos amigos e tal. Aí, pensando aqui rapidamente nesse tempo que a gente tá, eu acho que era justamente esse receio de encontrar mais pessoas, de conectar com mais pessoas. Olha aí. E acho que no grupo de jovens, você é obrigado, né? Vai ensaiar não a tem peça de teatro, vai ensaiar a dança, vai ensaiar a Verdade. abertura, vai fraternizar, né? Então acho que ali, né, Deus foi curando ali sem eu perceber essa questão de criar conexões com mais pessoas e tal. Aí no ensino médio foi Olha alegria. aí. Mas minha mãe não foi pra nenhuma reunião, porque eu... E hoje Bom, fala mano. pelos cotovelos, Dália. Não, jamais, só necessário. E o legal é isso. Hoje a gente tem essa maturidade de chegar, quando chegar nesse ponto, em saber o que falar, de que forma falar, tomar cuidado como que a gente vai se comportar, Sim. porque assim, realmente, não é só falar. O senso de responsabilidade, quando a gente vai falar em público, é muito Sim. maior, porque você vai lá falar para pessoas que às vezes você não conhece, às vezes pessoas estão feridas, pessoas estão sofrendo, pessoas que não estão conectadas ali com você naquele momento, mas você precisa mandar o recado, transmitir um recado. E eu sempre coloco nos treinamentos que existe um propósito. Quando você coloca um propósito que você vai fazer algo, você fala assim, o meu propósito de dar um treinamento é ajudar as pessoas a se libertarem do medo de falar em público. Aí o senso de responsabilidade aumenta e você também entende que aquele momento ali é precioso. Até eu falo da questão de você fugir, falar rápido, porque as pessoas associam a questão de você ir lá, entregar rápido, me livrei do problema. Uhum. Então, mais ou menos, eu acho que era Não, o que passava na sua olha a cabeça. sagacidade, cara. Não, eu vou ser o primeiro, Eu já me livro. porque se eu errar, fizer alguma coisa e tiver um melhor, não vou ser comparativo. porque eu já Você fui. lembrado, né? Vou ser já, lembrado. É. O problema é pros outros. Olha, a cabeça pequena, né? Mas era o medo aí, sei lá. E aí tem essa questão da pessoa Passou. se livrar. Eu já fui, já me livrei, e é um peso.
Só que Era quando demais. você entende o propósito, isso não se torna mais peso. É algo prazeroso. Então, para as pessoas que eu dou treinamento, eu falo, gente, curte. Né? Vai lá na plateia, conversa, participe, pede para o pessoal participar. Sim. Fique solto lá na frente. Eu sei que é difícil, mas é questão de treino. Então, vai lá, coloca lá. Existe um propósito. Qual é? Escreve lá. No livro eu coloco essa dica. Escreve o propósito. Ó, o Escreve pessoal aí que e tá fala, ó, acompanhando eu já vai tenho um pegando as propósito. dicas, hein? É. Como se apresentar em público, um propósito. Um propósito. Porque se não tem propósito, igual você vai apresentar um trabalho da faculdade, você sabe mais do que quem está sentado, porque você estudou. Sim. Só que a pessoa fica com medo. Ela olha para os outros e fica com medo da reação. Só que quem está lá na frente estudou, se preparou, foi lá, investigou, Sim. buscou esse conhecimento. Então, a pessoa acha que quem está lá do outro lado, e não tem problema nenhum. A pessoa que está do outro lado, às vezes, tem um entendimento ou um conhecimento além do que você tem sobre um determinado assunto. A pessoa que está do outro lado pode acrescentar também. Sim. Lembra que eu falei no começo que o nosso conhecimento é limitado? Uhum. Sim. E aí, gente, que é a máxima de tudo. Eu preciso de você. Eu preciso do Alan. Eu preciso do Júnior. Eu preciso do Jorge. Eu preciso da Elaine. Eu preciso da Jussara. Eu preciso das pessoas. Sim. Então, o nosso conhecimento, ele é completo com o outro. Essa é a máxima. Uhum. Só que as pessoas pensam, ai, não, as pessoas vão julgar que eu tenho que ter perfeição. Não. O perfeito vai voltar ainda, ele não voltou. Jesus vai voltar ainda. É isso Então, a mesmo. gente tem essa ideia de perfeição que tem que cair, porque a gente não é perfeito. Sim. Então, quando a gente passa isso no treinamento, as pessoas tiram uma carga, um peso das costas. A gente não precisa ser perfeito. É isso mesmo. É. Essa dica que ela deu, né, de que a gente sabe mais do que as pessoas estão ali, no sentido de que nós nos preparamos para aquilo. A gente Sim. estudou, né? Sim. Tem o domínio daquilo que a gente vai falar. Tem um padre, quando ele vai celebrar lá na comunidade, ele sempre fala isso pros coroinhas, né? Porque às vezes os coroinhas, eles ficam ali com medo de errar, de fazer alguma coisa errada, os cerimoniários. E o padre fala, gente, as pessoas que estão lá embaixo não sabem o que vocês fazem aqui. Sim. Vocês sabem. Então, se fez alguma coisa errada, haja com naturalidade, no sentido de assim, tropicou, né? Porque é tudo muito formal na celebração Sim. litúrgica, né? Mas, normal, gente, calma, né? E aí, toda vez que ele vai lá, eu vejo que os nossos coroinhas, os nossos cerimoniários conseguem Fica mais Calma. calmo. ficar mais calmo antes da missa, né? Exatamente. Porque tem alguns outros padres que vão celebrar que botam uma pilha, né? Falam, Tem que ser assim, então. mas essa tranquilidade, né? De falar, não, eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Caso der alguma coisa, sair fora do script, eu vou tentar contornar de alguma forma e Pedir seguir. ajuda. Porque senão Exatamente. vai chamar mais atenção eu tentar corrigir ou fazer alguma coisa que tá fora ali do que é o normal, né? E Assim acontece muito com a gente, né? A gente vai fazer pregações, Nossa. palestra, alguma coisa. Você dá um nós exemplo. tivemos uma experiência, né, no começo do ano. Nós fomos chamados para um final de semana de confraternização. esse daí foi... Olha, Não, foi olha- uma loucura, olha a foi um looping. retórica que a pessoa que convidou a gente fez. Foi um looping. Porque assim, o ano passado inteiro a gente tentou marcar 4 famílias para poder se reunir. Só que aí, eu tenho 3 filhos, o Danilo tem 3, quem nos chamou tem Tem 3 e a outra família tem 2. Então, bater a agenda das 4 famílias era uma missão impossível. Aí, findou que eu mandei uma mensagem para ela falou, vamos tentar marcar tal dia. Aí mandou no grupo, todo mundo conseguia na data. Nossa. Falou, não, então Janeirão, beleza, vamos... Segunda semana ali, começou. Vamos marcar, marcou, beleza. Aí passou, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, ela falou, gente, se for tal dia, vocês conseguem? Era tipo, acho que na outra semana. E aí findou que todo mundo conseguiu de novo. Não, dá certo. Falou, dá não, beleza. Era para acontecer mesmo. É. E aí a gente ia lá pra chácara dela lá no interior e ia passar o final de semana lá com as crianças, piscina, churrasco, né? Aquela fraternidade. Ela falou, não, gente, porque assim, eu mudei a data porque eu quero fazer um momento de espiritualidade para minha comunidade. Então eu queria chamar os membros da minha comunidade
Aí você, Dan, e você, Alan, prega lá pra gente. Beleza. Já vamos estar lá. Aí falamos com o pessoal da nossa comunidade, as nossas formadoras. Falou, a gente vai estar lá, vai ter um momento de formação e tal, a gente vai partilhar, beleza? Beleza. Aí, do nada, quando a gente chegou lá, já era um retiro de espiritualidade deles anual. Ficou maior a coisa. Aí ela falou, não, é o nosso retiro, que a gente vai começar o nosso ano, então a gente vai... E aí, no decorrer do dia, ia ser um retiro de silêncio. Aí depois... Ia começar na hora do almoço, aí o pessoal que ia vir, o carro quebrou, não sei o quê. Eu sei que o retiro começou, era o quê? 6 horas, 7 horas da noite. Já era, umas 8 horas. Eu terminei a minha palestra, a minha pregação, era quase meia-noite. Sim. E aí de um retiro de silêncio, então foi crescendo. Foi uma loucura, assim, essa experiência, né? E a pessoa que nos convidou, a Michelle, uma pessoa muito querida nossa, ela tem esse jeitão sanguíneo, né? Então ela vai tentando... contornar as coisas, né? A situação, assim. Mas foi uma experiência, assim, fantástica, né? De mudar, né? A gente foi para uma coisa e mudou, era outra, a gente se adaptou. A gente errou de não ter comunicado, né? As nossas formadoras, porque aí depois ela postou que era um retiro, que a comunidade de Fidelidade estava fazendo, aí depois vieram falar com a gente, mas como assim? A comunidade foi pregar um retiro? Não era você, não. Foi... Aí até a gente explicar que... Aí entra a questão da comunicação. Isso. Até explicar que focinho de porco não é tomada. E lá no interior a internet às vezes não era tão rápida para dar tempo de responder. Mas aconteceu, né? Aconteceu. A gente foi se adaptando ali. A gente foi se adaptando. Mas faltou a questão da comunicação. A gente tomou umas correções depois. Mas foi muito boa. Oportunidade de melhoria. Não, é isso mesmo. Porque depois dessa... Qualquer coisa eu já mando na hora. É, na hora. Isso eu falo aí, assim, olha, eu fui chamado pra tal coisa. Posso, vai ser isso, vai ser assim. Mudou. Mudou o dia. E a minha formadora falou isso. A única coisa que você falhou foi só não ter avisado na hora que tinha mudado. Se você tivesse mandado uma mensagem falando assim, mudou, vai ser isso, pronto, já a comunicação. E uma coisa importante que você falou, foi se adaptando. Falar de improviso é muito difícil e às vezes você reorganizar a programação. Estava programado algo ou de repente, igual você falou, um exemplo, acabou a energia e sumiu os slides. E agora? Então, a gente fala do conhecimento empírico no livro também. O que está dentro que vai funcionar. O que você traz de bagagem. O que vocês levaram para esse retiro foi algo que já estava dentro de você. Sim. Por isso que não foi difícil reorganizar. Então, a gente fala assim, não existe oratória e comunicação sem esforço. Vocês se esforçaram para estar lá, vocês se esforçaram para carregar algo que já vem, né, durante anos ali, vocês trabalhando para vocês contribuir com outras pessoas. Então, não é algo da noite para o dia que vocês conquistaram. Então, a gente fala dessa questão do esforço também, né, de estudar, de não ficar naquela questão de, igual você falou lá no começo sobre os jovens, e buscar... Não se acostumar e falar assim, olha, as redes sociais ou então o chat GPT colocou lá para mim, eu vou acreditar. Se aprofundar, porque nem tudo é fato. Né? Às vezes as pessoas nas redes sociais ou então na televisão fazem uma inferência a alguma coisa e a gente não pode comprar aquilo como verdade. Porque do outro lado tem pessoas, tem vidas. Então isso é muito importante. Então a comunicação é isso. E a gente vai falhar. Sim. E vai tentar ao máximo acertar. Mas nessa questão do improviso, é muito bacana porque às vezes a pessoa te joga uma batata quente lá e você fala assim, o que eu faço com isso? Vou falar de um assunto que eu não domino. Então, você pode, com humildade, falar, olha, esse assunto eu não domino, mas tem aqui alguém que sabe falar. Então... Não tem problema a gente não saber também de determinados assuntos. E muitas vezes na questão do improviso também, você não precisa aprofundar nessa questão. Às vezes você pode contar um fato da sua vida. Sim. Que você passou por aquela situação e... Tá tudo certo. O Danilo, ele é muito bom em fazer isso, né? Às vezes joga uma coisa na mão dele, ele desenrola assim, quem olha fala, nossa, que cara, manja muito. Aí quando vai ver, foi só uma situação que ele passou. A vivência, né? O nosso fundador, o Daniel, ele tem uma frase que diz assim, marcou muito. Tudo é um grande evento.
Hoje aqui é um grande evento. Estou com a Dália, a história da Acrylex, mãe de gêmeas. Ó, só dá para trazer ela um dia para falar como que é cuidar de gêmeas, né? Do berço à faculdade, o livro 2. Tá vendo? Foi do medo aos palcos, agora é da gestação à faculdade, como é que é lidar com as gêmeas, tudo. Então, tudo é um grande evento. Tudo a gente olhar com esse olhar de magnanimidade, né? Que Deus está em todo lugar. Verdade. Então aqui é um grande evento. A gente está com a Dália aqui. Quando ela contou, falou, não, tem a Dália, assim, que falou um pouquinho da sua história. Eu falei, nossa, que grande evento vai ser, né? Receber uma pessoa que tem uma história, escrever um livro, né? O Daniel também, um fundador, falou algo muito importante pra gente, uma vez que, assim, a internet ajuda demais. ChatGPT é uma ferramenta de busca, te ajuda a organizar algumas coisas, mas nos livros, principalmente os que são de edições, né, revisadas, tudo assim, históricos, ali vai estar muita coisa pra gente confiar. Então, né, o pessoal que usa o chat GPT, tem a língua quase presa, né? Quase não sabe. Usa o chat GPT. É a trava-língua. Quando o orador toma água, às vezes é para organizar as ideias, né? O meu caso foi para destravar a língua mesmo. Quando você usa o chat GPT, tem a sabedoria ali, né? Porque ele é uma média geral das coisas. A gente falou, acho que no Janeiro Branco, né? Que o pessoal usa até como tratamento, às vezes. Sim. Né? Usa como ferramenta de busca legal, faz umas imagens, umas artes ali, uns memes, né? Mas vá nos livros, né? Procura não ter medo dos livros, né? Eu tenho um da Dália aqui e do Daniel aqui, pra você não ter medo de livro. E por que o livro gera isso em nós? Porque nós tocamos, né? Tem o contato, né? Além do contato físico com o material, nós temos ali quase que um contato físico com o autor. Sim. Porque ele está expondo algo que está dentro dele, está pondo para fora, né? Então, gente, no meio dessa era tecnológica que nós vivemos, ligue, né, para as pessoas também, fale com as pessoas, não fique só nas mensagens, né? Não fique só no superficial. A Dália estava falando disso, da gente se aprofundar, né? Não fique só no superficial. A mensagem ela é boa, né? Mas a ligação é muito melhor. O encontro é muito melhor ainda, né? As pessoas perderam essa sensibilidade, Adália, de ir na casa do outro para dar um abraço de parabéns. Verdade. As pessoas mandam uma mensagem e nós estamos nos acostumando com isso. Sim. De que receber uma mensagem está tudo bem. Nossa, imagina você chegar na casa de um amigo seu. Não, vim te dar um abraço de parabéns hoje nesse seu aniversário. Às vezes a pessoa fica surpresa, né, com isso. Não tava esperando, né? Então, então nessa era tecnológica que nós vivemos, de ChatGPT, IAs, faz tudo, né? Que faz tudo aí, o tete-a-tete, o pessoal, é o mais profundo e o mais certo que a gente vai sempre ter, né? Com certeza. A gente precisa olhar. E eu acredito que o meu celular está pim. Deixa tocar. A gente precisa encontrar esse prazer na caminhada. Porque é muito assim, para mim, eu até coloquei também essa questão no livro, as pessoas que caminham com a gente sabem das nossas dores, das nossas dificuldades. É mais fácil eu compreender o Alan quando eu conheço as dificuldades dele. Às vezes isso funciona muito bem com os jovens. Eles desabafam, eles falam os problemas que eles enfrentam e a gente já tem uma caminhada a mais. Sim. Então, a gente vai saber por que está passando por aquela dificuldade. Quando você fica longe, distante dessa caminhada com eles ou com as pessoas, você passa a julgar mais. Sim. E aí você não entende por que aquela pessoa às vezes chegou atrasada, por que aquela pessoa não está indo numa reunião. Por que aquela pessoa não consegue falar Não consegue falar em público. Então, você não consegue entender. Quando você começa a caminhar e, de fato, prestar atenção, porque aí exige um pouco mais de sensibilidade, perceber o outro, porque as pessoas... A gente consegue fazer essa leitura das pessoas. Só que o que eu sinto hoje, que está deixando de existir esse prazer de estar caminhando junto,
E aí que mora o perigo. Então, a gente precisa resgatar esse prazer de caminhar Isso um com o mesmo. outro. E hoje, assim, eu estou muito feliz de poder estar caminhando com vocês, de estar aqui com Sim. vocês. Para mim, assim, eu sinto falta dos meus amigos. Esses dias fizeram um aniversário surpresa e tinha alguns amigos meus da Acrylex. Eu falei, gente, como eu sinto falta. Sim. Olha que legal. Como eu sinto falta de caminhar com vocês, que era todos os dias eu caminhava com eles. Então, assim, a gente precisa resgatar esse prazer de estar caminhando, porque o amor está se esfriando. As pessoas vão se distanciando às vezes, né? Como ela colocou, coloca ali a mídia social, um contato por celular ali e esquece de estar um do lado do outro conversando, Sim. né? Que é o que o ser humano né? Sempre viveu em comunidade, viveu em comum, viveu tendo relação, né? A Dália falou isso no início, né? O ser humano ele só se completa com o outro, né? É. O ser humano ele não foi feito para ficar sozinho. Não. É. E assim, eu fico avaliando algumas pessoas que conquistam muito, às vezes até é um perigo para os nossos jovens ficar se espelhando, usando como referência pessoas que conquistam da noite para o dia milhões e muitos seguidores e patrimônios, e depois, qual o fim dessas pessoas? A maioria acaba em crise, depressão, porque precisam de um propósito de vida maior, precisa encontrar a felicidade plena que só encontra em Jesus. Então, depois, lá atrás, a pessoa caminhou, buscou, e ela precisa voltar e reconhecer que tudo aquilo sem propósito não é nada. Não é nada. O dinheiro é bênção? É bênção. Bênção, gente. Deus quer que a pessoa seja próspera, mas só isso a pessoa não vai conseguir felicidade plena. Então, por isso que volta, e a maioria dessas pessoas que conquistam muito, o conselho é, procura ter uma vida espiritual. Sim. Né, Ordenar isso, tudo exatamente, canaliza essa sua falta, porque fica faltando algo. Sim. Vai, procura uma igreja, porque as pessoas acham que tudo aquilo se vende isso, né? Como sendo Sim. algo que vai preencher a felicidade. E eu acredito assim, se a pessoa ela é próspera, tendo ali a família, na presença de Deus, com certeza ela vai abençoar outras vidas. Uhum. Ela vai prosperar e ela vai ajudar outras pessoas também. E isso vai encher o coração dela de alegria, porque ela fala assim, eu vou repartir com quem não tem, eu vou ajudar quem não tem. Ela vai dar sentido para aquilo que ela tem. Exatamente. Vai multiplicar as bênçãos, né? E não só de bens materiais, né? Mas como a Dália bem colocou aqui, o propósito né, do conhecimento. Quando você sabe de algo e você retém, né? Retém, morre em si mesmo. Morre. Mas quando você transmite isso, propaga isso, é uma gratidão, como você colocou também, que dinheiro nenhum paga, né? Não, você vê igual esse exemplo que você trouxe do rapaz. Talvez se ele não tivesse participado do treinamento que você trouxe, ele estaria frustrado até hoje ali, sem poder falar. E pelo relato que você trouxe, a gente vê que ele tinha essa potência de poder abrir um congresso, poder abrir um retiro, um evento, enfim. Mas por conta de uma situação, ele poderia não. Então, esse conhecimento transmitido, esse conhecimento propagado, trouxe essa libertação para essa pessoa também, né? Sim. E falando em conhecimento, em compartilhar, vou falar aqui só alguns tópicos do livro da Dália, porque os tópicos já dá vontade de ler e já é quase um ensino. Que ela começa falando um pouco da história dela, né? Minha história conecta com a sua, aprendendo por meio da dor e a causa raiz do medo. Aqui já dá vontade de ler. Como é conviver com as vozes que atormentam e aprisionam. Como é conviver com as vozes que atormentam e aprisionam. Tem um subtítulo, se precisar, peça ajuda, e quando a ajuda chegar, agarre-se a ela.
Sim. Então, muitas vezes é aquilo que a gente comentou, né? É não ter o medo daquilo que vai te ajudar, que vai te curar, que vai te corrigir. Sim. Né? Acredito que nessa parte 2 aqui vai falar disso. Aí depois vem muito além das técnicas, seu progresso depende do esforço diário e quem pode ser considerado um exemplo na arte da oratória. Aqui a Dana já falou, né? Jesus de Nazaré, nosso grande mestre, ele sempre será oração e oratória. Oratória é arte e é a hora de transbordar o seu conhecimento. Que legal. Isso aqui... Fizemos um compilado aqui desse bate-papo aqui. Trouxemos um grande resumo, hein? Foi inspirado, hein? Trouxemos um grande resumo aqui desses capítulos todos. Eu acho que o primeiro deve te marcar muito, né? Marca. Fala da sua história. Mas desses capítulos, assim, qual que... Não sei se tem um que você gosta mais desses tópicos, com exceção do primeiro, que é a sua história. E... Eu acredito quando eu estava escrevendo sobre gratidão, porque quando você olha para o seu passado, e se você não tiver esse olhar, olha, eu só me tornei essa pessoa porque eu passei por todas essas dificuldades. A gente não quer falar que as pessoas que sofrem, elas todas vão se tornar melhor. Não, não é isso. Mas eu olho com gratidão. Teve um tópico que eu coloquei. Quando a gente chegou da Bahia, a gente passou fome, eu e minha família. E aí eu tinha uma tia que ela negava comida pra gente. Caramba. E ali eu coloquei no livro que ela foi perdoada por todos da minha casa. E eu entendia que ela, naquele momento, ela não tinha muito a ofertar de dentro do coração. Sim. E a comida era uma forma dela falar, olha, é uma punição para vocês, eu não quero vocês aqui na minha casa. A gente morava num barraco no fundo da casa dela. E ela falava para a gente espiar os filhos dela comer. E isso me marcou muito, porque ela falava assim, quem tem para comer, come, quem não tem, espia. E isso me marcou muito, e minha mãe também. Minha mãe sofreu muito com isso, porque a gente realmente não tinha o que comer. Só que olhar para ela, entender o porquê que ela reagia daquela forma. Encontrar com ela, abraçá-la. Liberar o perdão. Liberar o perdão, entender que ela também teve essa oportunidade de crescimento, que ela também teve essa oportunidade de melhorar como ser humano. Para mim, foi assim, um momento assim, que eu não esperava que ia tocar em outras pessoas. Que algumas pessoas me mandaram, pô, Dália, essa parte me pegou demais, porque eu preciso liberar perdão. Então, isso também foi algo que, assim, depois, com o feedback das pessoas, com a devolutiva de algumas pessoas, eu entendi que isso é grave. Sim. Que a gente precisa olhar para as pessoas também com esse carinho, porque as pessoas também ali estão entregando o que ela tem no momento. E depois você volta, por isso que eu falo da questão da caminhada, porque às vezes a gente vai dar uma passada maior, a pessoa fica para trás, mas depois a gente vai se encontrar. Sim. E quando a gente se encontrar, a gente quer, olha, o que você melhorou, o que eu melhorei, e a gente se encontrar novamente e realmente prosseguir. Não ficar parado no passado, né? Nos erros do passado. Porque eu errei com algumas pessoas também. Sim. Então, eu quero reencontrar essas pessoas e falar, olha, eu mudei, eu repensei. Então, é nesse sentido. E outra questão também que eu coloquei, da questão da comparação. Muitas dessas pessoas que têm medo de ser comparado. Quando você falou ali, olha, eu queria ser o primeiro, porque talvez viesse alguém e falasse alguma coisa. Então, tinha um medo ali embutido de comparação também. Eu coloquei minhas 2 filhas gêmeas para escrever uma oração baseada no Pai Nosso. E as 2 orações saíram diferentes. Elas são gêmeas, foram criadas iguais, a mesma educação. Mesma idade, né? Mesma idade. Idênticas, né? Idênticas. E aí a oração saiu, tá no livro, a oração das 2. Saiu totalmente diferente. Olha. E aí eu falo dessa questão de você valorizar o que é teu. A cultura, as pessoas que estão ali contribuindo com você, o seu conhecimento é valiosíssimo, mas as pessoas deixam guardado. Quanto prazer a gente não tem, às vezes, de te ouvir, da forma que a gente está conversando aqui, ouvir aqueles amigos que ficam ali batendo papo com a gente. Sim. E quando tem uma oportunidade, falar, mas você é tão bom nisso, por que você não foi falar? A pessoa trava. E essa alegria, eu falava para os funcionários, às vezes, eu falo assim, eu quero ouvir você do jeito que você é lá na frente. E às vezes a pessoa trava por medo.
Então, eu falo do conhecimento empírico, o que está dentro que é valioso, mas precisa colocar para fora. Nenhum sonho, nada é colocado em prática se você não tirar da gaveta. Tirou da gaveta, materializa isso e começa a trabalhar em cima. Sim. Para poder você conseguir ter essa questão do propósito. Olha, eu estou exercitando isso, eu estou melhorando. Então, é nesse sentido. Então, a oração que eu coloquei, que é para a gente parar de se comparar com as outras pessoas, que você foi feito, a imagem e semelhança de Deus, você é único, precioso, irrepetível. único. Não tem ninguém igual. As minhas filhas não são iguais. Elas são gêmeas, mas elas não são iguais. Só na aparência. Só na aparência. E mesmo assim, tem algumas coisas que mudam, gosto muda. Então, a gente precisa entender essa questão de você ser único. Sim. E quando você pega um livro, você vai ler, você lê com o seu conteúdo. O que você tem dentro. Ele parou de ser meu agora, ele foi para a sua mão. Então, você vai ler com aquilo que você tem dentro. Sim. Então, isso é maravilhoso. Então, a forma como ele impacta cada vida é o que eu estou recebendo agora. Legal. São as histórias que eu estou recebendo. O livro já tem 3 anos publicado? 3 anos. Nossa, então já tá no Que legal, hein? Gente, que é sempre muito gostoso quando o bate-papo flui assim, né? O conteúdo, ele é gostoso de falar e de aprender. Quantas coisas a gente não aprendeu aqui hoje, né? Sim. Mas antes da gente encerrar o nosso bate-papo com a Dália, Dan, Eu ia pedir umas dicas. calma. Ah, tá. Não, que dica? Você compra o Não acabou livro. nem minha água aqui, velho. Eu ia falar isso. Compra um Compra o livro. livro, aí. Que é a dica? É o como é que fala? Teste grátis lá, né? Que tem os 3 dias. Sim. Um pouquinho. Um pouquinho mais. foi a live aqui, nossa. Ela deu várias dicas, foi verdade. muito legal. Mas antes, ô Dália, eu queria que você olhasse aqui para nossa tela. E nós ainda não temos um nome para esse quadro. Por isso que ele ainda não tem uma estampa. Mas vamos até final desse ano, a meta, Dan. Até o final desse ano a gente achar um nome para esse quadro. Até a audiência aí que tá acompanhando, É. né? Nos ajude. Você vai ver aqui o quadro, você já sabe qual que é, talvez, você que acompanha sempre. Nos ajude aí o nome para esse quadro. Coloca aí nos comentários a sua sugestão, a sua Sugestão. Tem, Treino de dicção aqui. tem um que eu faço nos treinamentos, que você coloca um lápis na boca. E aí você fala com lápis. Aí você começa a falar tudo que você tiver na cabeça e vai falando com lápis. Aí aumenta o grau de dificuldade com lápis. Quando você tira o lápis, você fala igual a maritaca, sem gaguejar. Dan vai vir pro podcast com lápis com na lápis. boca agora. Mas pra eu falar mais ou pra falar menos? Mas vamos lá. Deixe a sua sugestão para o nome desse nosso quadro. Repita, por favor, para eu aprender. Deixe a sua sugestão para o nome desse nosso quadro. Por favor, Adália, olhe para a nossa tela Sim. e comente essa foto. A Adália de 13, 14 anos atrás para a Adália de agora. Mais conhecimento. Mais sabedoria. E gratidão por tudo que eu vivi nessa fase. Legal. Nossa, que legal, hein? Gostei. Temos outra, Júnior? E essa Adália que viveu 32 anos na Acrylex, o que você tem para falar dela? Muito aprendizado, muita resiliência, muita amizade também. Eu tenho muitos amigos. E legado. Eu acho que eu deixei um legado na Acrylex, muito assim, que eu tenho bastante orgulho Legal. de ter deixado as portas abertas. Voltar lá, eu já voltei 2 vezes lá e fui bem recebida. Eu vi quando você foi levar o livro Levei pro o livro Sage, para o seu seu Kobashi, para o seu Sage, depois voltei para levar o livro para o Sérgio. Então, eu sou sempre bem-vinda. Eu acredito que é dessa forma que a gente tem que sair dos lugares. Eu queria só destacar uma coisa na fala aqui da Dália. Ela falou a palavra legado, né? Por onde a gente passa, será que a gente está deixando assim esse legado, uma marca positiva, uma história? Ou só estamos passando, né?
Então, Fica aí que bonito, essa hein? reflexão pra gente também, né? Próxima, Júnior. O livro. Aí, ó. Olha a alegria, gente. É isso. E esse livro, o que significou pra você, Adália? Olha, esse livro, eu não sabia que seria algo que me traria tanta alegria. Ah, é. Dá pra ver nesse sorrisão aí, né? Foi um ensaio fotográfico lá na Martins, né, numa livraria lá da Paulista. E, assim, esse dia eu estava radiante, porque eu recebi o livro, né, o boneco, e nem tinha ainda publicado, mas eu já recebi para poder fazer o ensaio. Mas eu já acreditava nesse projeto. E era um projeto, assim, que realmente ia impactar vidas. E eu sentia isso. Nesse dia eu só me entreguei e falei assim, olha, é a realização de um sonho mesmo. Olha que legal, hein? Então, é um livro que tá transbordando alegria, hein, gente? Sim. Dá pra ver aí na autora, hein? Que legal. E eu acho que nós temos mais um aí, né, Júnior? Aqui é... Apresenta pra gente aí quem são. É a Beatriz. A Beatriz. A Amanda tá aqui. E o Ronaldo, que é meu esposo. A gente casou em 2002. Que legal. Então, desde dessa época aí, a gente tem caminhado juntos, crescido também, muito, um apoiando o outro. E minhas filhas são um presente de Deus para quem não podia ter filho, que os médicos falavam que eu não ia ter filho, Nossa. ia ter que fazer tratamento. Aí, ó, já mandou logo duas. Deus Já falou, mandou. é eu que É mando. o dobro da unção, amigo. Então, foi presente de Deus mesmo, minhas filhas, minha família. Então, só tenho a agradecer mesmo por poder contribuir, né, com eles, ajudar minhas filhas também no processo delas de primeiro emprego, Que legal. de escola, faculdade. É maravilhoso fazer parte dessa família. Ah, que legal. Gente, É isso aí, ó. esse quadro aí é só emoção mesmo. Uma hein? sugestão pro nome desse quadro fica... Deixa eu ver aqui. Baú. Tem que ser algo que mexe lá dentro. É um baú, é um coração, é algo que... Baú da... É alguma coisa relacionada a baú. Aí, ó. Aí, ó, já, Fica já, uma dica, hein, já, pessoal? Fica a dica já aí. deu aí. É só vocês completarem agora, hein? Vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir até o final do ano cumprir essa meta aí. Aí, ó, baú, coração, mexe, ó. Felicidade, baú da felicidade. Esse já tem. Esse já tem. Isso aí Tem vai... direitos autorais, eu acho. Ai, ai. Ai, Que legal, Adália. A gente agradece muito a sua participação, esse bate-papo. Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse podcast serão tocadas, né? Sim. Pela Amém. profundidade do tema que foi falado e também de mexer, né? Sim. Eu senti isso essa noite, que vai mexer aí em alguns lugares que precisam ser mexidos para que esse medo ele saia, né? Sim. Para que esses perdões sejam liberados, porque muitas vezes o medo também é por uma falta de perdão. Sim. E tem mais, né? Parte do carisma da nossa comunidade é reconciliar o ser humano e a sua história com Deus, né? Sim. Então a arte aí de falar em público, né? Do medo aos palcos, né? Acho que vem muito de encontro tudo isso que a Dália veio partilhar aqui, né? Onde é que tá o medo, a raiz, né? Desses medos? Tudo tem tudo a ver com o carisma da comunidade. Sim. Né? Então, para quem precisa de ajuda, auxílio espiritual, a comunidade está de portas abertas. Acredito que a igreja da Dália também. Sim. Né? E a questão de buscar um profissional também, porque Sim, às vezes com vai certeza. precisar, né, dessa condução. Quando mexe, precisa de um tratamento, né? Sim, às vezes tratamento não só de uma especialidade, né? Precisa de várias áreas. É uma ali rede agir. de apoio, né? Sim. As pessoas precisam entender. E assumir isso exige muita coragem. Sim. Olha, eu tenho medo, olha, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Porque às vezes a gente fica um pouco orgulhoso, não vou pedir ajuda. Mas é importante alguém que está do seu lado e você também ter essa humildade, né? A pessoa precisa ter essa humildade. Sim. Assumir, eu preciso de ajuda.
Então, não fique com vergonha de pedir ajuda. A Dália tava falando, né? Que eu preciso de você, eu preciso do Alan. Sim. E aí me veio aquela música, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Olha que linda. É um louvor que a gente canta. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Olha só que bênção. É isso aí. Unidos. Cadê o violão? Aí não é meu dom. Nem cantar e nem tocar. Aí o Jorge sim. Aí o Jorge sabe. Adália, mais uma vez, muito obrigado, obrigada, viu? gente. Deus Amei abençoe. estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado Obrigada. pelo sim. E, gente, tem o Instagram da Adália aí, Adália.rocha, que é o pessoal dela, caso precise de um treinamento, quiser adquirir o livro, também pode chamar ela lá. O arroba da consultoria. E o arroba é @ID, ó, o Júnior é O Júnior é demais, ó. demais. Já Ó lá. segue ela lá, gente. É, Aí manda no direct, ó, Adália.rocha. viu o podcast da Isso. comunidade. E aí é o Vamos seguir. AID Consultoria, que é o profissional, caso precise também, ela está à disposição. E o nosso, @comfidelidade, o nosso Instagram também, para que você possa ficar por dentro aí de tudo que acontece lá. Fidelidade, o Instagram. Com Ah, é. fidelidade ao podcast. Desculpa, gente. E Vamos lá. comunidade fidelidade. @comunidade fidelidade é o nosso Instagram. Olha lá, o Júnior aí. colocando de novo para me corrigir. E o do YouTube, Junião? Coloca aí pra gente. YouTube também. Comunidade Fidelidade também, que é para não ter erro. Tá bom? Comunidade Fidelidade, aparece a gente lá. E no YouTube da comunidade, além do podcast, você vai ver lá as formações, pregações, retiros. Uns cortes aqui também Do nosso o podcast. podcast vai aparecer lá também. A gente vai mandar para a Dália compartilhar aí. Então deixe o seu comentário com a sugestão de tema para o nosso quadro aqui das fotos, da imagem desse baú que mexe com os corações. Coloca aí também, se você já foi numa palestra da Dália, já viu esse treinamento, coloca aí o seu Se relato. você já trabalhou com a Dália, né? É verdade. 32 anos na empresa, É, pode ter gente que tá Verdade. assistindo aí que já trabalhou com ela. a gente vai mandar lá para deixar um QR Code com o link do podcast lá na porta da o pessoal lê e vê a Dália lá. Já fica o pessoal aí que trabalha na Acrilex, manda no grupo lá do trabalho. Fala, gente, ó, passou aqui na empresa. Para quem é novo lá, não te conhece, conhecer um pouquinho da história da Acrilex. E, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa os sininhos e até o próximo podcast, se Deus quiser. Até o próximo podcast. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.